gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Peclar, sou tutor em anatomia da Unirio e hoje eu vim dar aula para vocês sobre abdômen. A aula vai ser dividida da seguinte forma: a gente vai separar os pontos em cavidade abdominal, parede anterolateral, parede posterior e diafragma. Gente, junto com a aula de abdômen vai estar saindo a aula de pelve. Eu peço para que vocês assistam a aula de abdômen e pelve juntas, ou então num período de tempo próximo, porque tem uma relação muito grande entre o abdômen e a nossa pelve, e é interessante que esses conceitos sejam apresentados juntos, ou pelo menos com a memória fresca na cabeça. Tudo bem? Vamos lá. Bom, a cavidade abdominal é a porção superior da cavidade abdômeno-pélvica. Ela vai ter como principal função alojar os órgãos viscerais do nosso corpo, e ela vai ser delimitada da seguinte forma: a gente vai ter como limites laterais linhas imaginárias que a gente vai traçar na metade da nossa clavícula, perpendicular ao chão. Essas linhas chamam linhas hemiclaviculares, mais ou menos igual a essa representação aí em verde. Limite superior, a gente vai ter uma articulação externo-condral de T4, ou seja, mais ou menos ali na altura do processo tifoide, um pouquinho acima, e o diafragma. A gente consegue ver nessa representação visual que um pouquinho acima do processo tifoide a gente tem o limite superior da cavidade abdominal e o diafragma marca a divisão com a cavidade torácica. E limite inferior, a gente está falando dos pontos médio-inguinais, na metade do ligamento inguinal, dos ligamentos inguinais. É uma linha imaginária, vocês podem até ver aqui na representação que ela está pontilhada. Isso é imaginário, tá, gente? Por isso a gente fala, inclusive, que é a cavidade abdômeno-pélvica. Entre o tórax e o abdômen, entre as cavidades, a gente tem uma divisão bem estruturada, que é o diafragma. Entre o abdômen e a pelve, não. Por isso a linha inferior da cavidade abdominal e a superior da pélvica não são bem definidas. A parede anterolateral do abdômen, ela vai ter uma composição músculo-aponeurótica, músculos e aponeuroses. As aponeuroses vão trabalhar principalmente na função de sustentação, enquanto os músculos vão fazer a parte contrátil e móvel da nossa coluna e da pelve. Bom, a parede anterolateral ela se chama assim porque a gente não tem uma distinção clara entre os músculos da parede anterior e os músculos da parede lateral. A gente vai ver nos exemplos, mas na posterior é muito mais claro o que é o músculo posterior se o músculo é lateral ou anterior. Tá? Eles cruzam muito. A parede anterolateral pode ser dividida nas seguintes formas: regiões ou quadrantes. A divisão em região se dá em 9 partes. Bom, a gente vai traçar 4 linhas imaginárias. 2 aqui nas linhas hemiclaviculares e 2 aqui, uma logo abaixo da última costela, ligando uma à outra, e outra na altura da nossa crista ilíaca, que a gente vai ver na aula de pelve exatamente o que é e onde é. E essas 9 regiões a gente vai denominar das seguintes formas: 1 e 3 são os hipocôndrios, 4 e 6 são os flancos, e 7 e 9 são as nossas fossas ilíacas. 2 é o epigastro, 5 é o mesogastro e 8 é o hipogastro. Então a gente tem hipocôndrio direito, epigastro, hipocôndrio esquerdo. Flanco direito, mesogastro, flanco esquerdo. Fossa ilíaca direita, hipogastro, fossa ilíaca esquerda. Essa é a divisão em regiões do abdômen. Mas a gente também pode fazer essa divisão em quadrantes. Os quadrantes são 4. E a gente vai fazer uma divisão na linha média do nosso corpo e na linha umbilical. A gente vai dividir, então, o quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo. Para vocês terem uma noção do que está em cada coisa. Hipocôndrio direito, a gente fala muito de fígado. Epigastro, a gente fala muito ali de pâncreas, estômago, fígado também. Hipocôndrio esquerdo, ali a gente está falando de estômago, de baço. Região lateral direito, que eles chamam de que é o flanco, no caso. A gente está falando de cólon ascendente, em cólon descendente na lateral esquerda. Mesogastro é muito intestino, intestino delgado, enfim. Aqui vocês conseguem ter essa noção da distribuição dos órgãos de acordo com as regiões e de acordo com os quadrantes. Isso vai ser muito importante para a semiologia, tá? A gente usa muito esses termos para referir, para indicar onde está sentindo uma dor, onde está sentindo uma irradiação de alguma dor, e pode indicar para a gente o órgão ou o tecido que está sendo acometido. Os músculos da parede anterolateral
Vamos apresentando eles. Ó, o primeiro deles, o mais superficial, na parede anterior, é o reto do abdômen. O reto do abdômen é o músculo mais clássico quando a gente pensa de abdômen, né? O músculo está logo ali na nossa cara, na parte da frente da nossa barriga. Ele tem como funções flexão do tronco, compressão intraabdominal e estabilização da pelve. Flexão de tronco, vocês acho que todo mundo já imaginava, e compressão intraabdominal é uma função que pouca gente comenta quando a gente fala de músculos do abdômen, mas talvez seja uma das principais. Por quê? Bom, primeiro, a contração do músculo abdominal, ela vai espremer nossas vísceras, né? E a gente, a princípio, pode não ver muita função, mas a gente tem que lembrar que o que está ali? Principalmente intestino. Quando a gente espreme o nosso intestino, a gente aumenta a nossa pressão intraabdominal e vai ser importante para o movimento de defecação, tá? A gente pode aumentar a pressão intraabdominal por alguns outros motivos também, e qualquer exercício que você faça envolvendo o abdômen vai aumentar essa pressão. Isso também pode ser ruim. A gente vai ver em correlações clínicas lá na frente. Esses músculos também têm função de estabilização, tanto da pelve quanto do tronco de forma geral. Se você tenta fazer um exercício pesado, por exemplo, sem contrair seu abdômen, o que acontece? Você vai encurvar, você vai ficar fletido, torto. O abdômen ele vai ter uma função importante na estabilização postural. Aqui a gente consegue ver que o reto abdominal ele é sustentado pelas intersecções tendíneas. O que é isso? Tem intersecções tendíneas mesmo que vão dividir o músculo em vários ventres. Quando a gente faz musculação ou algum exercício e é magro o suficiente, é importante porque você pode sim ter o músculo bem definido e ter uma camada de gordura em cima e não ser exatamente visível. O que aparece para a gente? São esses ventres, os ventres do reto do abdômen, tá? A gente consegue ver aqui, a gente vai falar mais a fundo da bainha do reto abdominal, que é uma coisa importante, mas primeiro vamos terminar os músculos, mas a gente consegue ver aqui que ele é revestido por fáscias, então tem uma até rebatida aqui nessa imagem, né? E agora que a gente sabe o que são as intersecções tendíneas, você olha por um abdômen desse, que tem 10 quadradinhos, a gente pode dizer assim, o que a gente sabe? Que não é só uma pessoa que malhou tanto que o abdômen ficou mais rasgado. Não. Isso aí é uma pessoa que já tem essa variação anatômica, que o corpo dele tem essas intersecções tendíneas, e não é todo mundo que vai conseguir chegar aí. Não é todo mundo que vai conseguir ter 10 quadradinhos na barriga, certo? Tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm mais. Isso aí depende única e exclusivamente da sua estrutura de sustentação do reto abdominal. Outro músculo importante é o componente mais superficial da parede anterolateral como toda, tá? O reto do abdômen, ele é muito claramente da parede anterior, mas o oblíquo externo a gente já vê que ele é anterolateral e ele é mais superficial. Ele vai ser predominante na parede lateral, quando a gente fala de ventre muscular, mas ele tem uma aponeurose muito grande, que vai cobrir toda essa região anterior, e se comunica com o músculo oblíquo interno contralateral. A gente já vai ver o oblíquo interno, mas é interessante que a gente saiba que esse músculo se cruza e forma como se fosse um músculo digástrico com a outra parede. Olha que interessante. Principais funções são rotação do tronco, sustentação da parede abdominal e compressão das vísceras. Esse músculo tem uma função de sustentação importante, porque vocês podem ver aqui que ele tem a aponeurose na região anterior e ele puxa, assim, a função dele, né? A tensão que ele faz é no sentido de erguer as vísceras, certo? De você manter as vísceras contra a parede, dentro do nosso corpo. Agora que a gente viu o que é a função do músculo oblíquo externo, a gente pensa nos exercícios. A gente vê 2 exercícios para oblíquo, que no caso seriam principais, assim, e o primeiro é essa flexão com rotação e outro é só uma flexão lateral. Quando a gente fala de oblíquo externo, que é o músculo do V da barriga, V do tanquinho, a gente está falando de rotação de tronco. Logo, o exercício mais anatômico é um exercício que vai incluir rotação de tronco, e não somente flexão ipsilateral. A flexão ipsilateral ela tem sim sua função, mas não para o oblíquo externo. E tem muita gente que cai nessa porque pensa, oblíquo é uma coisa só, e não, os oblíquos são divididos e têm funções diferentes. Ainda sobre o oblíquo externo, a gente consegue identificar uma coisa bem clara nele, que são as fibras descendentes. Aqui, ó.
Olha o sentido das fibras. Elas vêm lateral para medial, descendo. Grava isso. A margem inferior do oblíquo externo vai formar os ligamentos inguinais. Vai fazer um espessamento e esse espessamento vai delimitar os ligamentos inguinais. Também guarda isso, mas vem para a aula de pelve. Agora, o músculo oblíquo interno é o componente intermédio da parede anterolateral. Ele vai ter como função sustentação das vísceras e flexão contralateral. Ou seja, você vai ter uma função importante de estabilização, você vai ter uma função igual à do oblíquo externo de sustentação, e ele faz uma flexão também importante. O músculo oblíquo interno, ele é predominante na parede lateral, e a sua aponeurose, ela vai se comunicar com o músculo oblíquo externo contralateral, como a gente tinha falado antes. A gente sabe que o músculo oblíquo interno, na prática, na anatomia, como é que a gente diferencia o externo do interno? Bom, o interno, lateral para medial, ele vai ter fibras ascendentes, enquanto lateral para medial, o externo vai ter fibras descendentes. Mas isso não é tudo no músculo, tá? Quando a gente vai analisar uma porção mais inferior, mais chegando ali na região da pelve, aí ele vai ter fibras descendentes. Então é importante que a gente saiba fazer essa diferenciação. O externo na região abdominal, propriamente dita, ele vai ser sim ascendente, mas a gente tem que saber que a origem dele é aqui na região da crista ilíaca e o sentido das fibras pode variar de acordo com onde a fibra que a gente está olhando se insere. O músculo transverso do abdômen é um componente profundo da parede anterolateral. Ele vai ter como função sustentação das vísceras e aumento da pressão intraabdominal. O transverso do abdômen é um dos principais músculos quando a gente fala de aumento da pressão intraabdominal, ok? Quando a gente olha a própria estrutura dele, a gente vê que o sentido das fibras é feito para isso. Ele é feito para a gente aumentar a nossa pressão intraabdominal e estabilizar o nosso tronco. Ele é um dos principais músculos quando a gente fala de core muscular. Sabe, core, aquela estrutura de sustentação, transverso do abdômen, diafragma, multífidos e assoalho pélvico. Então, o transverso do abdômen está aí, bem relevante. A gente consegue ver ele aqui nessa imagem. Olha, as fibras deles realmente são transversais, por isso é transverso do abdômen. Entre o transverso do abdômen e o músculo oblíquo interno, ou seja, mais superficial a ele, está o plexo neurovascular da parede anterolateral. A gente não precisa se preocupar tanto com o plexo neurovascular agora, na anatomia 1 da Unirio, mas é interessante que vocês saibam que essa irrigação e essa inervação está nessa região. O músculo piramidal é um músculo muito pequenininho que a gente tem aqui. Eles vêm da linha alba até a síntese púbica e, de forma geral, é um músculo insignificante, ok? Sua função não é bem definida, não é relevante quando a gente fala de função realmente dita na anatomia e nem todo mundo tem. 80% das pessoas têm, mas 20% não tem. Você não perde muita coisa sem ter ele, não. Outros componentes da parede anterolateral, a gente vai ter a bainha do reto abdômen, que eu fiquei devendo para vocês no reto abdominal. Vou falar agora. Bom, a bainha do reto abdômen ela é formada por aponeurose de músculos oblíquos, externo e interno, e transverso do abdômen. A linha alba, por sua vez, é o cruzamento de fibras anteriores e posteriores, da bainha do reto do abdômen e vai fazer uma função de sustentação. Se vocês forem ver a linha alba, essa linha que desce na linha mediana, mais espessada. A gente tem as intersecções tendíneas do reto abdômen, mas a gente tem uma linha branca aqui também, que é justamente a linha alba. Ela tem uma função muito importante na nossa sustentação, ok? E ela é o cruzamento dessas fibras. Então, a fibra que está anterior vai para a posterior para prender melhor o músculo, para entrelaçar melhor realmente a musculatura da nossa parede abdominal. Então, agora que a gente sabe todos os músculos, vamos falar da composição da parede anterolateral. Essa é uma região mais lateral, que a gente pegou para análise, mas a camada mais superficial é a pele. Aí a gente vai ter uma lâmina superficial adiposa e a fáscia de Scarpa, que é a primeira tela subcutânea que a gente vai ter. Depois, a gente vai ter fáscia de revestimento superficial e o músculo oblíquo externo, fáscia de revestimento intermédia e o músculo oblíquo interno, fáscia de revestimento profunda, músculo transverso do abdômen, fáscia parietal do abdômen, gordura extraperitoneal e o peritônio propriamente dito. Peritônio, para quem não sabe, é a estrutura que vai segurar, basicamente, as nossas vísceras, ok?
Vocês vão ver profundamente o peritônio na anatomia 2 também. Algumas correlações clínicas da parede anterolateral. A diástase abdominal é o afastamento das bainhas do reto do abdômen devido a uma dilatação das vísceras, e a situação mais comum de dilatação extrema das vísceras é após gravidez, tá? A mulher depois, ela vai perde peso, mas as bainhas continuam afastadas, gerando aqui esse vácuo, como se fosse essa flacidez, que você não vai ter o ventre muscular sustentando essa região. E isso aí, para corrigir uma cirurgia plástica, que você vai fazer uma aproximação dos dois ventres. Você vai realmente dar um ponto prendendo os ventres musculares de volta no lugar. A hérnia abdominal, ela vem uma protusão da víscera, no caso da hérnia abdominal é do intestino delgado, através de um ponto enfraquecido do peritônio ou da parede abdominal. Quando você tem um aumento da pressão intraabdominal, o que vai acontecer? Você vai aumentar a pressão dentro dessas vísceras. Quando essa pressão era para ser distribuída igualmente, agora que a gente tem um ponto de escape, vai aumentar a pressão nesse ponto de escape. Você concorda comigo? Então, se você tem uma hérnia abdominal, ela não necessariamente está para fora o tempo inteiro. É importante você avaliar também quando você faz força no abdômen, segura a respiração, se você tem alguma protusão, ok? E, no caso da hérnia abdominal, você pode ter uma estrangulação, ou seja, quando você tem um buraquinho muito pequenininho no peritônio e passa uma alça grande de intestino delgado, por exemplo, o que pode acontecer é você cortar a circulação para essa porção e você perder, você vai ter necrose. Mais uma é a protuberância abdominal. Vocês podem ver que um meme super atual, mas esse bebê era muito fofinho e eu quis colocar. Bom, a protuberância abdominal nos infantos, o que acontece? Se você não tem uma musculatura abdominal bem desenvolvida, então as vísceras são mais protuberantes. Você pode ver que o bebê nasce bem barrigudinho, ele fica com 6 meses assim, bem barrigudinho, e quando vai crescendo, isso não reflete em gordura. Isso aí são as próprias vísceras, a musculatura abdominal que vai se fortalecendo com o próprio desenvolvimento e vai aprendendo, o bebê vai sendo mais capaz de segurar melhor essas vísceras dentro do próprio corpo e tomando o formato de ser humano adulto que a gente conhece. Algumas incisões cirúrgicas para a gente ver. A gente sabe que variam de acordo com o procedimento a ser realizado e é importante que você preserve a integridade das fáscias depois da cirurgia. As fáscias elas vão ter importante função de sustentação, então quando você voltar fazendo fechando, né, suturando tudo, é importante que você suture a estrutura de sustentação de volta no lugar, senão você pode, por exemplo, predispor uma hérnia incisional, que é a hérnia pós-cirúrgica. Alguns acessos aqui, a gente tem o acesso mediano, o acesso paramediano. Aqui a gente tem um acesso subcostal, que é principalmente para a gente acessar fígado e vesícula biliar. A gente tem o acesso estrelado, que é para a gente acessar a fossa ilíaca direita, ou seja, apêndice. Aqui, suprapúbico, para a gente chegar na bexiga. Enfim, os acessos são vários, vai depender do procedimento. Cada um vai ter suas particularidades e vai depender do que o cirurgião precisa ver. O que precisa estar na frente do cirurgião, o que precisa ser acessado. A parede posterior, ela tem uma composição músculo-aponeurótica e óssea. São 6 músculos mais 5 ossos da coluna lombar. 5 coluna lombar, não. Desses 6, a gente já viu 3, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. E a gente tem 3 que a gente não viu. Psoas maior, quadrado lombar e ilíaco. O psoas maior é um músculo que vai fazer flexão de coxa ou da coluna vertebral lateralmente e vai fazer também uma função estabilizatória do tronco. Nos animais, esse músculo é conhecido como o filé mignon, tá? Só para uma curiosidade aí para a gente saber. Esse músculo vai ter uma correlação interessante na aula de pelve. Lembrando que é o psoas maior que a gente está falando, tá, gente? O psoas maior é esse aqui, grandão. Esse aqui é o psoas menor, e vai ser também componente do músculo ilio-psoas, mas a gente está falando do psoas maior. Músculo ilíaco, ele vai fletir a coxa e vai estabilizar o quadril, junto com o psoas maior, porque a gente está falando de ilio-psoas, né? A gente tem essa divisão, mas na prática eles atuam quase que como um. E o quadrado lombar, ele vai estender e fletir lateralmente a coluna vertebral, fixar a 12ª costela durante a inspiração. Tá? É importante que a gente faça essa fixação também para que a gente possa ter a expansão correta da caixa torácica. Alguns outros componentes da parede posterior, a gente tem a aponeurose tóraco-lombar, que é um complexo facial extenso que vai revestir as musculaturas profundas da parede posterior do abdômen. Aqui, ó. Essa aqui é a aponeurose tóraco-lombar, ou então fáscia tóraco-lombar, não tem problema.
E aqui a gente consegue ver, por exemplo, o músculo oblíquo externo sendo revestido, e a gente consegue ver que a aponeurose thoracolombar tem íntima relação com o músculo latíssimo do dorso. Então, o dorso vai recobrir o abdômen posterior. Por isso que a gente não pensa tanto em abdômen posterior, porque acaba que a musculatura das costas vai predominar, do dorso. Ela vai se dividir em anterior, média e posterior, e vai formar os ligamentos arqueados e vai se aderir aos ligamentos iliolombares, que a gente vai falar também na aula de pelve. Por isso, mais uma vez, eu repito, depois de assistir essa aula, vai assistir a aula de pelve, porque vai ter coisa muito fresca na cabeça, isso vai ser bom para você pegar bem os conteúdos de pelve. Sobre o diafragma agora. Bom, o diafragma é uma estrutura músculo-tendínea, que vai ao principal músculo respiratório. Em condições normais, só a contração muscular e a própria retração elástica do diafragma já é o suficiente para suprir a nossa necessidade respiratória. Ele vai delimitar a transição entre a cavidade abdominal e a cavidade torácica, que a gente viu lá nos nossos primeiros slides, e é um componente do core, ou seja, o diafragma ele tem um importante papel estabilizador da nossa postura. Quando a gente pensa em diafragma, em respiração durante o exercício, a gente pensa muito em oxigenação, e lógico que tem que pensar em oxigenação durante o exercício. A gente pensa que não pode prender a respiração muito, porque senão você vai aumentar a sua pressão arterial, e isso é verdade, mas a gente também tem que pensar na respiração adequada como uma forma de estabilização postural, ok? As inserções do diafragma elas se dividem em 3 partes, external, costal e lombar. A gente tem a parte external se ligando ao processo gifoide, as partes costais descendo por 6 cartilagens costais inferiores, tá? E o que acontece? A gente vai formar o diafragma com formato de cúpula, ok? Tanto que a gente divide o diafragma em cúpula direita e cúpula esquerda. E a parte lombar, a parte posterior, ligamentos arqueado medial e lateral, e 3 vértebras lombares superiores. Na prática, o diafragma é um pouco mais difícil de ser visualizado e ele é bem aderido às estruturas. Então, a gente vê o diafragma mais como um filete entre o fígado e os pulmões e o coração, tá? Ele é fácil de ser visualizado, mas ele não é tão bem desenhado igual nos livros, igual nos atlas. Bom, essas são as referências que eu utilizei para essa aula. E muito obrigado. Vamos para a aula de pelve agora. Até mais.